Olá, tudo bem? Olha só, estamos aqui para uma aula, a continuação do projeto que eu falei para vocês sobre o período do regime militar brasileiro. A gente falou da aula passada sobre o Brasilzão dos anos 60 e vamos dar continuidade. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscrever no canal, ajuda bastante divulgar essas aulas, curte, compartilhe, faça com que isso chegue com mais alunos possíveis, mais pessoas possíveis. Brasil, década de 60. E interessante falar sobre isso na atualidade, porque a gente está convivendo com essa palavra golpe, né? Golpe de Estado, golpe de 8 de janeiro, golpe recente em ex-presidenta, né, Dilma, por exemplo. Então, vocês, de novo, né, eu estava na sequência de falando para vocês dos anos 60, do contexto todo que o Brasil vivia aquele momento, muito efervescente, muito interessante, e eu pedi atenção para a gente analisar, né, como uma compreensão desse contexto, que a gente acaba respingando na atualidade e essas coisas ainda existem, né? Por exemplo, essa presença, né, dessa palavra, golpe, desse sistema de ditadura. O nosso Brasil, como diz o ditado clássico, não é para principiantes. Então, ele sempre permeou essa espectro dos militares na nossa história, né? E a gente está vivendo hoje, 24 de abril de 2025, no judiciário, essa questão de o julgamento dos golpistas, né? Golpistas não passarão, que ainda essa sociedade ainda faz esse enfrentamento contra a democracia. A nossa democracia, a democracia atual no mundo, está passando por maus bocados. E uma atenção é muito importante, é preciso ficar atento, é preciso ficar forte para entender e não repetir, porque, vejam só, desde 1945, governo Vargas, tentativa de militares tentando não deixar Vargas assumir. Quando Vargas sai, Juscelino Kubitschek, outra tentativa de militares, né, tentando ali colocar o seu modus operandi em jogo. Na renúncia do Jânio, também militares dificultando a posse do João Goulart. Então, percebam que essa questão de militares, Brasil, é muito próximo, né, essa relação da presença de militares no nosso país. A gente constituiu uma história nesse quadro. Então a gente vai continuar falando sobre isso, sempre na atenção desse contexto da nossa sociedade, sempre trazendo por atualidade, porque aquele objetivo nosso de formar um pensamento crítico, de ter repertório, de exercer nossa cidadania, ter um entendimento melhor pelos fatos que nos rodeiam no nosso dia a dia e pegar como exemplo as ações que foram bacanas, não reproduzir outras ações que não foram legais. Então não é simples esse entendimento, mas a gente está aqui para ajudar, esclarecer, refletir junto, construir junto esse pensamento crítico, esse pensamento de lucidez, para fazer o entendimento do nosso dia a dia, porque senão as coisas vão sendo esquecidas, vão apagando-se as memórias, e como é que a gente vai entender isso? Então, como aqui nós temos uma proposta de ficarmos sabidos, né, em relação, no caso, em história, em relação ao que acontece no país, e ter informações que pode ajudar você nos seus exames de vestibulares, pode ajudar você
na produção de um texto argumentativo, na sua dissertação, sua narrativa, que tenha qualidade. Então, esse é uma preocupação e um objetivo nosso aqui. Então, não é uma aula presencial, mas com esse cuidado que chegue com a qualidade possível para que você consiga né, surfar nessa onda aí das provas, dos exames e, além disso, de construir uma cidadania, uma consciência política, um bom eleitor e assim por diante. Ok? Então eu convido para entrar nessa jornada junto comigo. Eu coloquei aqui de cara um documentário que fica dica para vocês todos, que no YouTube você acessa ele. É O Dia que Durou 21 Anos. Muito bacana, muito didático, com muita qualidade de informação, com muita qualidade de documentação. Então, não é uma coisa baseada de uma forma, de uma racionalidade mesmo, de uma documentação posta que está ali aberta para todo mundo ver. E um documentário que traz uma lucidez muito grande para você entender esse contexto que vai no golpe, né? Assim como essas narrativas são importantes, porque a gente olha na mídia, olha nos noticiários, e são tantas informações, e hoje com notícias fake news, então é bom, né, separar o joio do trigo aí, poder seguir no caminho da luz, do conhecimento, né? Porque ele liberta, né? Então, bora lá. Eu falei para você na década de 60 do contexto todo que estava ocorrendo na última aula, sobre a questão no campo, a questão na cidade, o movimento das ligas camponesas, o movimento dos estudantes, operários, a classe média, como é que estava esse Brasilzão. E aqui hoje eu separei assim, de cara já, o governo do Castelo Branco. Então, nós temos Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Esses 5 presidentes, os seus 5 presidentes que vão governar no Brasil no seu período da ditadura militar, do seu período do militarismo, da presença militar na esfera política. Como que isso ocorre? Pegando sequência na aula passada do contexto, quem toma o golpe é o João Goulart. O que ocorre ali para que essa situação acaba se concretizando, né, que são os militares no poder? O João Goulart, ele entra na década de 60 com uma tarefa difícil de governabilidade. Então vamos lá, contexto, isso é importante. Quem é João Goulart? Vice de Jânio Quadros, ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Estou pegando assim, década de 50 e 60. Então, o João Goulart, um estanceiro, nada comunista, um político que surge apadrinhado pelo Getúlio Vargas, só que durante a sua administração nesses cargos públicos, ele se aproxima de questões sociais, né? De questões de base da sociedade. Então, num momento delicado, momento de polarização ideológica, Guerra Fria, interesses que começam a ficar mais na luz, começam a ficar mais fortes justamente no meio do final do governo dele, e aí você vai entender essa polarização que acaba dificultando esse governo do João Goulart que eu te disse. Porque ele vai ter que se equilibrar entre um radicalismo da esquerda, um radicalismo da extrema-direita. Então, não vai ser simples. O João Goulart já traz um rótulo de um sindicalista. Ele fez medidas de governo atrás, seja com o
Getúlio Vargas ou com Jânio Quadros, de, por exemplo, aumentar salário do trabalhador, limitar a remessa de lucros de empresas multinacionais. Então, o que está em jogo nesse Brasil, década de 50, 60, que vai culminar com essa história toda? Esse jogo de forças de uma presença muito grande do capital estrangeiro, porque a gente tem alinhamento econômico com os Estados Unidos nessa época da Guerra Fria, bem nítido, posto, desde Dutra entra, 45, rompe relações diplomáticas com a União Soviética, caça o Partido Comunista e faz um alinhamento econômico com os Estados Unidos. Bacana, então o Brasil entra, bacana, entre aspas, é uma ironia, o Brasil entra dentro da esfera estadunidense de presença de empresas, interesses econômicos aqui no Brasil. Ok, depois de Vargas, de Dutra, vem o Vargas com uma outra postura, mais, um outro personagem de Vargas, né, que é o personagem do nacionalismo econômico. Então, ele já quebra esse interesse dos grandes empresários, dessa política mais liberal, econômica, onde o Estado fica um pouco distante da presença na economia, né, como gestor. Então, o Vargas vem e rompe com isso. O que aconteceu com Vargas? Nesse governo, suicídio, ficou isolado, ficou difícil, não entregou, a gente já falou sobre isso lá atrás, mas só retomando esse contexto. Depois vem o Juscelino Kubitschek, novamente, uma aproximação com essa política liberal, cumpre o mandato. Aí, só que entrega o Brasil. Esse desenvolvimentismo do Kubitschek, a questão do plano de metas, o Brasil crescendo, desenvolvendo as obras, mas com um custo muito alto que vai cair no colo do Jânio Quadros. Então perceba que por trás desses presidentes e desses governos tem esse aparato econômico muito evidente dentro do contexto da Guerra Fria, ok? Quando Juscelino Kubitschek, então, entrega o governo para Jânio Quadros, esse precisa resolver a dívida deixada por Juscelino Kubitschek, no plano de metas, que é a parte negativa do plano de metas, essa herança de dívidas que gastou demais, que sobra para o Jânio Quadros, austeridade. Então, o Jânio tem que gastar pouco, não pode, então, quando gasta pouco, impacta na sociedade, como não tem obras, não gera emprego, não tem empréstimo. Então, é como assim, alguém gastou muito o cartão de crédito, ele tem que segurar, e fica difícil. O que ele faz? Ele tenta uma política de neutralidade econômica. João Goulart é vice dele. Então, João Goulart, China. Vamos conversar com os chineses para ampliar as nossas relações econômicas, tentar equilibrar isso e tentar expandir essa economia para o Oriente. Bem, só que internamente, a dificuldade do Jânio Quadros é justamente o Congresso, é o Legislativo, que é hostil a ele, porque, óbvio, qualquer presidente, qualquer prefeito, qualquer governador que tenha que fazer medidas de austeridade, ele não ganha voto, porque fica difícil. Você não tem empréstimo, você não tem facilidade das pessoas então adquirirem um empréstimo, juro baixo, fazer seus investimentos, fazer suas reformas, você não tem aumento de salário, você não tem emprego, então é muito impopular, difícil. Lá atrás, se você lembrar, na República Velha, também teve um episódio assim, só que era a República Velha, do coronelismo, e Campos Salles consegue implementar uma política de austeridade, porque naquele período era coronelismo, voto aberto, aquela fraude, a intimidação, a violência do voto de cabresto. Ele pega os parlamentares e fala:
Está comigo, vote aqui no Fundilô, essa medida de austeridade, e eu garanto o mandato. Não dá para fazer isso agora, que não tem mais República Velha, não tem mais o voto aberto, não tem mais o coronelismo. Então, o Jânio Quadros, ele não consegue uma governabilidade internamente. Externamente, João Goulart está lá. Ele é bem votado, ele pensa o quê? Eu vou sair do cenário, esses eleitores que votaram em mim de forma pesada, maciçamente, eles chamam eu de volta. E aí, a voz do povo, eu com eles do meu lado, eu consigo implementar minhas reformas. Ele renunciou e não teve esse clamor para ele voltar. Ok, vamos chegando onde é o objetivo da nossa aula hoje. João Goulart está na China. Já é um problema. Então, repare, a gente está falando que vai falar de ditadura, de golpe. Então, repare que o golpe já se desenha no Brasil desde Vargas, desde quando ele comete suicídio e o Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek é impedido, também tem uma movimentação, mas aí você tem militares legalistas, como o Marechal Lott, que organiza, exonera as pessoas e fala, não, pode tomar posse o JK. Agora as coisas estão mais complicadas para esse entendimento. Então, de novo, a impossibilidade do João Goulart tomar posse. O Brasilzão, então, se mexe nesse sentido aí. Pela Constituição, o vice tomaria posse. Só que, pelo contexto histórico de João Goulart, não é que ele é comunista, não é que ele é sindicalista no sentido de fazer as medidas para os operários, para os trabalhadores. É que se coloca esse rótulo justamente para dificultar a sua posse. Porque zero de ser comunista, João Goulart, zero de ser comunista, Leonel Brizola, zero de ser comunista. Você vê que engraçado, né? As pessoas falam de comunismo hoje. Vai para a Venezuela, vai para Cuba, você é um comunista. Não, é uma insensatez, né? Porque o comunismo, de forma, na sua origem, ele nem foi implementado. Quiçá ter comunistas, né? Só que o Brasil já tem aqui um movimento de fora, por exemplo, Estados Unidos, você tem alguns órgãos que já a presença é muito forte dos Estados Unidos dentro dos interesses, eles estão de olho no que acontece no Brasil. Tem a Operação Brother Sun, caso não dê certo o golpe do João Goulart, eles iam entrar em ação. Então, nesse contexto todo, dessa dificuldade que Jango vai assumir com o parlamentarismo. Pois bem, o governo dele, ele vai ficando cada vez mais complexo de ele equilibrar nessas duas áreas aí de oposição, tanto de esquerda, porque agora a esquerda está mais complexa, a esquerda tem mais divisões, a direita é mais presente, você tem os empresários, você tem militares, a economia não está legal, você tem uma crise econômica, você tem inflação, então está muito adverso para o João Goulart, está muito hostil para o João Goulart, não tem apoio de Congresso, então ele, num ato de desespero, ele, então, dá uma guinada mais para a esquerda, no seu discurso da Central do Brasil, ele vai falar, então, ali é uma cartada final, ele vai direto para a massa, como aquele líder populista, mas não é um populista como Jânio Quadros, muito menos como Getúlio Vargas. O Jango não tinha esse apelo, né, assim, carismático como os outros. Ele está aí, ele era vice, foi eleito, mas não tinha. Então ele aposta, faz um apelo direto às massas. Aí jogou tudo. E aí ficou difícil, porque a esquerda o abandona, o movimento de direita faz uma presença muito grande na marcha da família com Deus pela liberdade em São Paulo. Então o empresariado, classe média, muitos descontentes, desconfiados do governo do João Goulart, uma crise se estabelece, generaliza essa crise toda, e aí fica difícil para o João Goulart. Então ele
tenta ainda um apoio de uns militares que na hora H falam, não tem como te apoiar. Então ele não precisou de muita luta, a esquerda não apresentou nenhuma resistência, não foi legal de forma jurídica a maneira, mas decretou, ele saiu, foi para o Rio de Janeiro, depois para o Rio Grande do Sul, depois o Uruguai, e ainda decretaram que ele estava vago, a posição dele como presidente, ainda ele estava no Brasil, mas aquilo já não tinha mais uma oposição para fazer forte. Enfim, o regime militar entra no Brasil. O que eu coloco aqui, um disfarce legalista para a ditadura, porque não dá para colocar, você tem que ter uma justificativa, você tem que legitimar isso. A gente vai falar dos atos institucionais, o mais famoso o AI-5 e outros atos complementares. São vários atos que são baixados durante o regime militar, e fique atento assim, ato institucional, ele é colocado para legitimar o governo militar. Porque o governo militar não tem um apoio da população. Nesse primeiro momento, muitos na dúvida, com a questão toda de instabilidade do João Goulart, muitos apoiam o regime militar. Sim, apoiam porque muitos acreditam que vamos organizar a casa, vamos dar uma estabilidade, vamos melhorar essa economia, tá uma bagunça, tá um receio, tem medo de comunismo, tem inflação, tem desemprego, tá uma baderna. Então, talvez isso gere uma estabilidade e depois a gente devolve para a democracia novamente, o Brasil, e segue o curso da história aqui. Só que não foi isso que aconteceu. Então, os atos institucionais, eles são usados para legitimar. Por exemplo, eleições indiretas para presidente. Já de cara, né, porque já vinha na surdina todo o movimento dos militares, quem ia ser o comandante primeiro, foi o Castelo Branco, quem tem apoio de quem, tem apoio da elite, tem apoio de empresário, tem apoio dos Estados Unidos, então isso já estava sendo costurado. Então foi muito, muito tranquilo esse golpe, não teve resistência. Então, porque o apoio da oposição, ela simplesmente deixa de existir praticamente. E aí vem esses presidentes já de cara, então, vou colocar aqui o ato número 1. Então, assim, todos esses atos, eles existem para dar muita força para o Poder Executivo. Então, há plenos poderes para o presidente. Então, ele vai caçar mandatos, vai prender pessoas, vai fechar o Congresso, não vai permitir habeas corpus, por exemplo, vai exonerar funcionários, demitir aqui, demitir ali, assim, é uma operação de limpeza da oposição para eles. Então, no primeiro momento, baixa o primeiro, né, vai alterar a Constituição, vai caçar mandatos, e isso não é novidade no Brasil. Desde a ditadura do Vargas você tem essa truculência, você tem, a tortura faz parte do Brasil desde sempre, você tem essa perseguição à oposição desde sempre, não é novidade. Aqui, só que aqui o aparato ficou mais, ele se institucionaliza e ele fica mais poderoso. Então, altera a Constituição, caça mandatos, suspende direitos políticos de pessoas que eles acham que pode ser um perigo para eles, de questão de voto, de questão de importância política, né? Mexe todo com o ministério. Então, assim, olha, revogadas as leis do decreto, o João Goulart tinha feito leis como Nacional em Refinarias, de apropriação de terras, a lei de remessa de lucros, isso é revogado totalmente, porque você tem esse golpe militar, ele não é somente militar, ele é civil-militar. Então, os militares concretizam um golpe. Por trás dos militares tem todo o aparato desses grandes grupos econômicos, de empresários econômicos, não tenha dúvida disso. Então, um período, assim, difícil para quem fazer oposição, cada vez mais vai ficar complicado. Salário, né?
eu coloquei aqui arroxo dos salários e revogação das conquistas trabalhistas. Então, essas conquistas trabalhistas, elas vão sendo negadas aos trabalhadores alguns direitos. Repare hoje, reforma trabalhista. Então, hoje você também tem, novamente, você vê que interessante, a aula ela sempre segue uma questão ali que a gente está estudando de um período da história do Brasil, mas faz parte da nossa atualidade, né? Então, precisa ficar atento, você, né? Como que vai ser a aposentadoria, como vai ser os direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, como é que está isso, quem está discutindo? Então, a sociedade, de novo, uma preocupação é que a gente precisa ficar atento, porque isso mexe com os nossos interesses, né? Como é que vai fazer? As questões trabalhistas vão perdendo e vai precarizando, e aí tudo bem? Cadê o movimento? Cadê o movimento de ação? Então, todo mundo sendo reprimido aqui. Então, primeiro, de cara, o número 1, então já vai caçar a UNE, já vai perseguir os caras ditos comunistas, já vai acabar com a oposição todas, mas é a eleição indireta para o presidente e Castelo Branco é o presidente. Qual o papel do Castelo Branco? Castelo Branco faz parte de um grupo dos militares considerados moderados, que eles vão falar na escola de Sorbonne, os castelistas, porque dentro do aparato militar você tem, então, teoricamente, esses moderados, e você tem aqueles mais extremistas, que são a linha dura do regime militar. Aí não tem conversa. Então, diz não, você tem documentos, você estuda, o Castelo Branco tentou dar um aparato mais legal para que essa revolução, que eles chamam, que não é revolução, para esse golpe, né? E ele faz alguns dispositivos antes de acabar o mandato para segurar o sucessor, para não deixar muito arbitrário o poder desses caras. Mas não dá para salvar o Castelo nesse sentido, não teve jeito, ele também teve que usar os atos institucionais, teve que usar a violência, teve que usar a repressão, não tenha dúvida, isso é bem marcado entre todos os presidentes. Então, o ato institucional 1 colocado, eleição direta para presidente. No Brasil, continua. Assim, eleições para governadores, eleições para prefeitos. Só que aí o que ocorre? Os militares vão percebendo que eles não têm apoio parlamentar. A gente vai ver isso depois, não tem apoio parlamentar. Então, e precisa lançar a mão desses atos. Quando tem eleições, eles tomam um revés. O partido deles não vence. Então eles falam, perdemos eleições para governadores. Baixa um outro ato. Então vamos baixar o número 2. Número 2, vamos acabar com os partidos, todos os partidos que tinham. Então, vamos deixar um sistema de bipartidarismo. 2 partidos, um representa o governo e o outro na oposição, que é difícil fazer oposição naquele momento. Então você tem a Arena, Ação Renovadora, o regime militar, e você tem o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, é o bipartidarismo. Está aqui a Aliança Renovadora Nacional, o Movimento Democrático Brasileiro. Porque tenta, dessa maneira, colocar uma força para a Arena, só que você coloca toda a oposição num partido, ele não fica fraco, o MDB, ele vai ainda ser muito competitivo, mas depois vem um outro ato institucional, depois de eleições indiretas para governadores, eleições indiretas para as prefeituras das principais cidades. Então perceba que os atos institucionais eles vão sendo usados na medida que o governo tem revés e não consegue se colocar de forma mais democrática, então eu preciso, então eu perdi aqui, eu tiro, não pode mais. Eu perdi ali, tiro, também não pode mais. Então, o cara falou mal de mim, caça, não pode mais. Então o regime que teoricamente ele era para ser uma arrumada na casa e depois devolve para a sociedade civil de forma democrática, ao contrário, ele vai cada vez mais endurecer, cada vez mais ficar mais violento, cada vez mais repressivo. Pessoas, então, que o apoiavam começar, isso aqui não está legal. E esses expurgos e essas cassações também tem dentro do Exército, dentro da Aeronáutica, principalmente do Exército, tem
muitos militares caçados também, que não concordam com isso também, tá bom? Então, estado de sítio, então, tudo isso com o objetivo de dar mais poder para o executivo. Eleições diretas para governadores é o 3, aí o 4 faz são tantas medidas que quase que uma nova constituição no Brasil, né? Porque para controlar ainda mais a oposição. Então começa, esse aqui é o Castelo Branco, governo de 64 a 67, então eu coloco aqui os atos institucionais, um plano econômico de austeridade. Aqui a austeridade é aquilo que eu falei do Campos Salles, aquilo que eu falei do Jânio Quadros. Então a austeridade é ruim para trabalhador, porque é um governo, você não tem aumento salarial, você tem ao contrário, você tem arroxo salarial. Então você tem a inflação e o seu poder de compra cada vez menor. O que está acontecendo hoje novamente também? Então você tem relação aqui, eu coloquei Cuba, porque as relações de primeiro momento que aparecem mais amigáveis com os cubanos vão ficar cada vez mais distantes, um serviço nacional de informações que ainda vão ser enquadradas pessoas dentro dessas, como é que eu posso dizer, pessoas que, então, eu acho que é contrário, então está conspirando, eu vou colocando nomes dentro, eu vou aparelhando o Estado com informações, vou colhendo informações daqui, dali, e vou mapeando quem é a minha oposição. Aqui no governo do Castelo Branco tem a criação do Fundo de Garantia, o BNH, algumas medidas que ele tenta dar esse ar mais, essa preocupação de jurisprudência, de democracia. Mas dentro do governo dele eu coloquei algumas imagens, aqui é aquela do estudante, do Edson, repressão na cidade contra estudantes, contra operários, aquele movimento estudantil de Biúna, teve o Celso, que era um canal de transmissão progressista, né? Então aquela coisa, se você é progressista, então você é comunista. É o rótulo, e hoje é assim. Então, se eu, Rodrigo, me posicionar de forma mais progressista em relação a algumas pautas, me coloca como um rótulo de comunista, porque colocando um rótulo, eu consigo, então, passar para o outro de que eu sou perigoso, que eu sou, eu estou atrapalhando, que eu estou criando dificuldades, né? Mas não, eu só sou progressista. Tá? O Castelo Branco termina o seu governo, que esse aqui é o Costa, termina o seu, Costa e Silva, que intimidade, né, o Costa, viu? Jesus amado. O Castelo Branco termina o governo dele, não foi o que ele queria, conseguiu colocar os dispositivos dentro da organização militar para não gerar muitos poderes para um presidente, mas ele lançou mão dos atos institucionais, então aquela coisa de redemocratizar no final do seu governo no Brasil não ocorreu, ao contrário. Costa e Silva entra, só que o Costa e Silva entra, detalhe, 67 e 69, ele tem uma trombose, ele não consegue finalizar o seu mandato. O Costa e Silva é o cara que fez o AI-5, né? Só que esse período da história do Costa e Silva é interessante, a gente dá um adentro aqui, que tem mais de 68. Então aqui é Paris, olha só. Novamente, estudantes enfrentando a polícia. Aqui, Japão. Aqui, Estados Unidos, numa universidade, que você já entra ali na resistência contra, novamente, armas. Resistência, né? Aqui é Woodstock. Aí você tem aqui uma conferência, acho que foi, não sei se foi na Turquia, do Marcuse, um filósofo, Herbert Marcuse, falando de uma questão aí contra, se você tinha Guerra do Vietnã, você tinha movimento hippie. Então, mais 68, aqui México,
Martin Luther King, eu coloquei Gandhi, não é nessa época, mas eu coloquei o Gandhi aí, uma informação a mais para a gente, porque o Martin Luther King é desse período, e ele praticava a ação da desobediência civil, que Gandhi fez na Índia na década de 50, da não violência, assassinado os dois, né? Aqui, Vietnã, que era um produto químico, agente laranjinha colocado, uma imagem clássica aqui do Vietnã, que depois, atualizado, essa mulher ainda vive, né? Mas aqui, o produto químico que jogavam para achar os Vietcongs na mata, devastaram tudo, e isso gerou é horrível, né, falar isso, mostrar isso, são imagens que não são bacanas, né, no Vietnã novamente. Por que eu coloquei essas imagens? Porque para mostrar que dentro dessa década de 60, você tem uma efervescência de movimentos que pegam um caráter mundial. São estudantes, é a contracultura, é movimento de rock, é movimento de hip, é movimento feminino, é movimento contra a intolerância da guerra do Vietnã, é movimento aqui no Brasil contra o regime que vai endurecendo as perseguições, as repressões, as prisões, as pessoas sumindo. Então, é um movimento rico nesse sentido de uma parte da sociedade se manifestar contra um status quo estabelecido. E aí, como que vai governar em cima disso aqui, no caso Brasil? Deixando de lado um pouco o mundo europeu, o mundo asiático aí, que eu estava mostrando as fotos, né? Mas como que aqui no Brasil o Costa e Silva vai governar nessa situação? Eu coloquei dentro do governo do Costa e Silva algumas coisas ali, por exemplo, fortalecimento da resistência, radicalização da repressão. Quanto mais você radicaliza e reprime, quanto mais você fecha a possibilidade do seu caminho democrático, de você falar, de você se expressar, de você votar, de você questionar, quanto mais você reprime isso, o que sobra? Sobra então o regime militar, ele é violento, também produz violência nesse sentido. Os canais estão fechados, então sobra, então, no caso, a guerrilha, a luta armada. Então vai pipocar no Brasil aí muitos dos estudantes reprimidos, fechados, o Partido Comunista, greves. Então a década de 60 também chega para a gente com um aumento dessa repressão. Movimento Vanguarda Popular Revolucionária, Ação de Libertação Nacional, ALN, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, o que é isso? São grupos de guerrilheiros que pensam, então, em fazer a resistência, já que não tem o viés natural, normal de você resistir, fazer o viés pela arma, né? Então, arma contra arma, pela luta armada. Então, começam-se aquelas ações que você vê no filme, por exemplo, O Que é Esse Companheiro? Você vê em documentários que essas guerrilhas vão, então, primeiro, precisam de dinheiro, precisam estar fortalecidas, né, armadas, então começa aquelas ações de assalto a bancos, e no primeiro momento uma certa vantagem nesse sentido, mas depois as coisas vão ficando o aparelho repressivo vai ficando mais inteligente. E aí, você é estudante, não está acostumado, você tem algumas lideranças como Marighella, Lamarca, liderança que existiu e presente no Brasil, importante, mas o aparato do Estado, ele é treinado, e ele tem uma possibilidade, então, de ação muito maior, e ele vai ficando mais inteligente, mais repressivo, e aí as coisas vão ficando, a pessoa vai ficando com medo. Então esse período é muito tenso, porque fortalece a resistência, mas a repressão, aí
O Brasil está com aqueles atos institucionais, isso acontecendo no mundo inteiro. Aí, a gota d'água para o Brasil foi o caso Márcio Moreira Alves. Esse cara, um parlamentar do MDB, que ele vai fazer um discurso no plenário, e ele fala contra isso tudo e contra o regime militar, e os militares milindrados se apegam numa coisa que ele falou, remete uma peça grega, onde as mulheres deveriam fazer uma resistência, uma greve de amor com seus maridos. Ele fala para não ir no desfile de 7 de setembro, e aí os caras ficam pé da vida. E aí você tem 2 partidos, MDB e Arena, só que eles pedem a cassação de Márcio Moreira Alves. De novo, atualidade, o que está acontecendo? Deputado Clóber Braga, né? Greve de fome, pedir a cassação do mandato dele por ele estar fazendo o seu trabalho como parlamentar. Repare, então, sempre vou trazer essas pitadinhas de atualidade para a gente ficar espertinho. Então, o Márcio Moreira Alves põe para votação. Só que os parlamentares, a Arena não deu conta. Não conseguiu passar democraticamente ali no Congresso a cassação do Márcio Moreira. Não teve dúvida, no outro dia fecha o Congresso, persegue os caras, a Arena não dá conta, então a linha dura começa a aparecer no Brasil. Aí sim é anos de chumbo. Aí sim é repressão total. Aí vem o AI-5. Congresso fechado, violência, desaparecimento de pessoas, tortura. Aí é o ápice do momento horrível que a gente passou com o regime militar. Então, quando vem o próximo presidente, que é o Médici, ele já pega essa repressão toda. Olha o ato 5, ó. Fechar o Congresso, as assembleias legislativas e municipais, caçar mandatos de todo mundo. É parlamentar, é padre, é funcionário público, é ministro, suspende direitos políticos, aí demitir, aposentar, juiz, não tem para ninguém. Decretar estado de sítio, fim de habeas corpus, você não pode nem fazer uma defesa juridicamente, decreto por decreto, e aí são os anos de chumbo. Então vem esse período da guerrilha, aqui, porque você tem um caso famoso, né, que aparece no filme Que é Esse Companheiro, é do livro do Gabeira, o sequestro. O que essas guerrilhas, essa luta armada que mencionou ali atrás, da ANL, o MR8, o que eles fazem? Vão sequestrar embaixadores e a gente pede barganha. A gente sequestra, fala para passar na mídia, e a gente pede para libertar uns presos políticos. Tem muito presos políticos, muitas pessoas presas. Então, por exemplo, esses caras aqui são soltos. Aqui você tem o José Dirceu, que a gente conhece mais aqui, Luiz Travassos, acho que o Palmeira aqui. Então, esses caras estão numa foto, tá faltando eram 15 presos, tá faltando 2 aqui. Estão numa foto que eles vão ser exilados, vão para o México, no caso aqui. Então tira a foto e mostra, ó, estão livres indo para o México, mas no Brasil não fica. E aí eu liberto o embaixador. E pegou uma moda, embaixador dos Estados Unidos, embaixador do Japão, embaixador da Suíça, embaixador da Suécia, então vai, só que eles vão, no primeiro momento conseguiram, mas depois não mais. Quando vem o Médici é aquele cara que já vem dentro do regime militar pegando a carona do AI-5, então vamos dizer, o aparelho repressivo surfando, legal, então e o Médici trabalha uma coisa muito profissional, essa questão da assessoria especial de relações públicas, que casa, assim, o futebol, a música, o presidente, o progresso. Eu peguei essa época. Quer dizer, calma lá, né, Rodrigo? 69 eu nasci, 75, 4 eu tinha 5 anos, mas eu peguei, por exemplo, sequência disso na memória, porque é o futebol, o Brasil campeão. Eu não vi a Copa de 70, mas é a televisão que chegou, esse marketing. Então, o Brasil tem uma parada, não pode deixar de falar que tem um crescimento econômico aqui, por um lado, de indústria, de incentivo, de injetar dinheiro em indústria, as obras faraônicas, as obras
de energia elétrica, de energia nuclear, Itaipu, Angra dos Reis, a Ponte Rio-Niterói, são as obras faraônicas, né? Esse ufanismo, né? Essa coisa de exaltar um patriotismo exacerbado, as musiquinhas, gente, isso aqui ficou na minha cabeça até hoje. Eu lembro da música quando eu vejo a seleção brasileira, campeã, em 70. Eu lembro, isso aqui fez parte do meu imaginário, sempre fez parte, televisão. Então, o Médici, ele governa assim, ele vem muito forte com o aparelho de mídia, né? Muito profissional. Então, aparece ele, por exemplo, aí com a taça, Gilles Rimet, que ficou com a nós, né, pro Brasil, ele recebe os jogadores. Então, só que ao mesmo tempo, você tem esses órgãos aqui, uns de governo, outros não, empresário dando dinheiro na Operação Bandeirantes, e Sérgio Fleury era um delegado de polícia mal pra caramba, ele entrava numa sala de polícia, ou ele tinha um sítio que torturava as pessoas. 31 de março, um dia antes do golpe. Ele entrava, a turma tremia, porque o cara era... Você tem empresários sádicos que pagavam para ver tortura. Aqui o negócio fica muito complicado. Então pessoas vão embora, é ocultação de cadáver, é assassinato, é tortura. Então é um período pesado do Brasil. Mas por que acontece? Porque mexe com o imaginário, uma mídia muito forte. Aqui você tem um Stuart Jones, filho da estilista Susan Angel, com um estadunidense, torturado e morto. Marighella, morto também. O Lamarca, que desertou, era do exército, um cara que sabia atirar muito bem. Então, ele seguiu os caras cabeça a prêmio que os caras queriam mesmo e conseguem acabar com a vida deles realmente. Então, um período que... Por que censura, ninguém vê o que está acontecendo, a propaganda bacana, Brasil, aquele festa, campeão, tricampeão do mundo, está indo para frente, as obras, tal, a economia, mas é uma concentração de riqueza na mão de algumas pessoas, mas a economia, a inflação baixa, é um fato, você tem esse aporte ainda econômico. Então, o que sustenta o regime militar? A tortura vira uma assim como as coisas, né, tipo racismo, machismo, construção social, a tortura ela é um mecanismo de controle social. As pessoas vão ficando com medo e as pessoas vão entrando nisso, é muito louco isso. E isso não existe. Tem gente que ainda fala hoje que não, que isso era uma melhor época da vida, que o Brasil foi bom, e existe, gente, isso. Por isso que a gente tem que falar, porque senão as pessoas vão apagar a memória. Não é simples. Então esse período é muito sinistro mesmo, muito sinistro, de guerrilha, de repressão, de tortura, de desaparecimento, como eu estou dizendo para vocês aqui. E que sustenta essa aparente desenvolvimento econômico, que é o milagre econômico do Médici, e a mídia, o controle da mídia. Então, o que sustenta a economia é o aporte econômico. O regime, ele não tem base na massa, na rua. O que sustenta é a truculência, é a tortura e a mídia. Agora, você precisa também economicamente. O que vai acontecer no Brasil que vai começar a minar o regime militar é a questão econômica com a crise do petróleo. Mas aí a gente vai falar da distensão no último bloco, ok? Que é um caminho de uma abertura para o Brasil. Mas até a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente termina esse quadro do regime militar, ok? Então, até a próxima. Reflitam, fiquem atentos e não deixem a memória se apagar. Um beijo para todos.